E aí, você já defendeu o SUS hoje? Foi na 8ª Conferência Nacional da Saúde que, através da exigência da população, ficou determinado que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Esse desejo se materializou na rede pública através da criação do SUS, o Sistema Único de Saúde. Quando pensamos em SUS, nos vem logo à mente filas enormes, hospitais lotados, demora no atendimento e falta de médicos e de recursos. E neste contexto, esquecemos todas as coisas boas que esse sistema público nos oferece. O SUS oferece a todo habitante brasileiro, de forma gratuita, serviços e tratamentos que vão desde a prevenção de doenças até tratamentos complexos e caros, como o transplante de órgãos. O SUS não realiza apenas tratamentos médicos e cirurgias. Ele é também um sistema muito focado em prevenção e promoção da saúde. Através de programas de inspeção e fiscalização de alimentos, formulação e execução de ações de saneamento básico, colabora na proteção do meio ambiente, pratica ações da vigilância sanitária, epidemiológica e do trabalhador, que compreende a vigilância em saúde. Controla e fiscaliza procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Ordena a formação de recursos humanos na saúde e incrementa na sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Você já parou para pensar qual o preço da maternidade? Num hospital particular, a internação e parto, incluindo anestesista, custa em torno de 6 a 7 mil reais. Isso depende do médico e se a paciente fica em leito coletivo ou apartamento individual. E isso se tudo correr conforme planejado. E olha que esse é um dos valores mais em conta, hein? Sem contar os custos com acompanhamento pré-natal e os custos com o pediatra. Uma consulta com ultrassom custa em torno de R$ 250 reais. Até que não é tão caro, né? Mas quantas consultas você vai precisar fazer? Meu Deus, e agora? Tá sem dinheiro? Não tem um plano de saúde? Tudo bem, a saúde pública no Brasil é um direito do povo previsto em lei. Então, você conhece a Rede Cegonha? É por meio dela que o SUS proporciona planejamento reprodutivo e assistência gestante durante todo o pré-natal, parto, nascimento e período de puerpério. Tudo isso com a atenção integral à saúde da criança.
A gestante tem direito de fazer no pré-natal pelo menos 9 consultas, e essas consultas são realizadas de forma intercalada por enfermeiras e por médico. Tem também o direito de fazer todos os exames pelo SUS, inclusive os de imagem. Durante a gestação, são recomendadas 4 vacinas: a antitetânica, a contra hepatite B, a contra influenza e a DTPA. A DTPA é uma vacina trivalente que protege contra a difteria, tétano e o coqueluche. Esta deve ser administrada na gestante a partir da 20ª semana de gestação, visando assim a transferência de anticorpos pela placenta e pelo leite. As gestantes recebem uma caderneta de gestante. Nela, todas as intercorrências e toda a ficha pré-natal é anotada pelo profissional de saúde. O pré-natal. Uma assistência pré-natal adequada faz a detecção e o atendimento precoce em situações de risco. E desta forma é fundamental para a saúde da mãe e do bebê, podendo diminuir as principais causas de mortalidade materna e neonatal. Conheça alguns dos direitos garantidos pelo SUS. Teste rápido de gravidez. Consultas e exames de acompanhamento de acordo com a caderneta da gestante. Detecção e prevenção da transmissão de doenças como a sífilis e o HIV. Preparação física, psicológica e emocional para o parto. Incentivo ao envolvimento do pai ou parceiro durante todo o processo. O parto. O parto humanizado considera os aspectos emocionais, humanos e culturais envolvidos no processo de gestação e nascimento. A Organização Mundial da Saúde recomenda as práticas do parto humanizado, como, por exemplo, a assistência em ambientes não hospitalares, como o parto domiciliar e em centros de nascimentos. Equipe multiprofissional com enfermeiras obstetras para o acompanhamento de partos e nascimentos de baixo risco. O uso de métodos não farmacológicos e farmacológicos para o manejo da dor. Incentivo ao parto normal e redução do número de cesarianas. As cesarianas no Brasil chegam a 88% nos hospitais privados brasileiros. Conscientização das famílias e dos profissionais de saúde para combater a violência obstétrica. O puerpério. Os cuidados com a paciente não acabam após o nascimento da criança. As situações de mortalidade materna e infantil ocorrem em boa parte na primeira semana após o parto. Por isso, a atenção é fundamental. Saiba como o SUS atende a mãe e o bebê no período do puerpério. Atenção obstétrica contínua até 42 dias pós-parto. O acompanhamento da puérpera e da criança na atenção básica com visita domiciliar na primeira semana após a realização do parto e o nascimento da criança. Cuidados com o recém-nascido, como as primeiras doses de vacina para a hepatite B. Assistência à amamentação com a promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável, caso seja necessário. Planejamento reprodutivo, com a orientação e oferta de métodos contraceptivos. Cuidados na relação entre os pais e o bebê. Realiza também a busca ativa de crianças em situação de vulnerabilidade. Agora,
Vamos assistir ao depoimento de uma usuária do SUS. Eu utilizei o SUS quando eu fiquei grávida e eu optei por ter o parto normal. E o SUS tive essa possibilidade. Aqui, como eu sou de uma cidade pequena do Mato Grosso do Sul, Ponta-Porã, tem poucos médicos e nenhum que acompanha para esse tipo de parto. Então eu tive todo o acompanhamento pelo SUS, uma enfermeira doula. Desde o início ela me entregou uma caderneta da gestante, onde ela tem informações de como vai ser a gestação, os exames, as datas de consulta, o desenvolvimento e o pós, que será a amamentação, para você ter uma base de como vai ser. As enfermeiras sempre muito atenciosas, muito cuidadosas, sempre querendo explicar certinho o que está acontecendo. No final da minha gestação, eu tive uma maturação de placenta muito rápida, que deixou alguns médicos preocupados. Isso eu fui encaminhada para o médico de urgência do SUS. Lá ele fez ultrassom, ele me explicou o que estava acontecendo, ele me tranquilizou, sendo tudo gratuito. Minha pressão começou a aumentar muito no final da gestação, então todos os dias eu senti depressão. Todos os dias eu ia no posto, elas me atendiam, mediam minha pressão, mediam a barriga. Um dia eu perdi líquido, acordei e perdi líquido. Me assustei porque eu sabia que não era a bolsa que tinha estourado. Então fui no posto, onde encontrei a minha enfermeira doula. Lá ela me explicou o que estava acontecendo e pediu para mim pegar meus documentos e ir até a maternidade. Chegando na maternidade, eles logo me atenderam, fizeram todos os procedimentos que tinham que ser feitos, mediram minha barriga, ultrassom, para o coração da neném. E lá foi comprovado que tinha uma bolsa rota, tinha uma fissura na minha bolsa, no qual eu já teria que ser internada, pois seria prejudicial ao neném. E nesse momento eu fiquei internada, eles todos cuidados comigo, a médica falou que eu não conseguia. Foi a hora que eu fiquei com medo, por causa da anestesia, tudo. Só que desde o momento que entrei no centro cirúrgico, o anestesista me explicou o que estava acontecendo, todos os procedimentos, os enfermeiros me tranquilizando, conversavam comigo. Meu parto foi 100% humano. Isso porque eu sabia que estava acontecendo tudo. Eu sabia que na hora que a neném nascesse, se não tivesse nenhum problema, ela iria mamar. Foi o que aconteceu. A neném nasceu, ela mamou. Logo que ela mamou, já retiraram ela para levar para o meu acompanhante que estava no quarto. E eu fiquei um tempo de resguardo por conta da anestesia. Mas logo em seguida também, ela já estava bem, já estava com tontura, já me levaram pro quarto. E uma coisa é que eu sou RH negativo. Então minha enfermeira, ela deixou bem grande na minha caderneta: mãe com fator negativo, exame do neném. Bem grande, porque conforme fosse eu teria que tomar a vacina, uma injeção na hora. E eles fizeram todo o exame, eu fui pro quarto, lá eles perguntavam se tinha dor, ensinaram a dar o banho, olhavam se tinha a pega correta, recebi a alta, fui pra casa. Depois de uns 3 dias eu fui no posto fazer o teste do pezinho. O teste do pezinho, a pediatra pede pra você sentar e amamentar o bebê. Serviços e tratamentos do SUS que são pouco conhecidos. A ouvidoria. Por meio do número 136, Disque Saúde, a população tem uma linha direta com o Ministério da Saúde. Nesta linha, é possível pedir informações, realizar denúncias, fazer reclamações, sugestões e elogios, além de solicitar acesso aos serviços de saúde. A ligação é analisada pela ouvidoria do SUS e encaminhada aos órgãos competentes nas esferas federais, estaduais ou municipais. Terapias alternativas. O SUS disponibiliza atualmente, por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares,
19 tratamentos que utilizam recursos terapêuticos e são baseados em conhecimentos tradicionais. Dentre eles estão a meditação, a yoga, a musicoterapia, a ozonioterapia, o reiki, chantala, terapias florais, homeopatia, medicina tradicional chinesa e antroposófica, entre outras. De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente as PICs são oferecidas em 1.708 municípios do país, sendo que em sua maioria tem a distribuição de serviços focada na atenção básica. Bancos de leite humano. O Brasil possui a maior e mais complexa rede de banco de leite humano. De acordo com o Ministério da Saúde, existem no país atualmente 221 bancos de leite humano e 186 postos de coleta. Antes de ser doado a alguma criança, o leite é pasteurizado e submetido a um controle de qualidade pelo banco de leite humano. Profilaxia pré-exposição ao HIV. Trata-se de uma estratégia de prevenção com medicamentos destinada às pessoas que não têm o vírus, mas que integram grupos de risco. Cirurgia de mudança de sexo. Desde 2008, o SUS oferece cirurgias e procedimentos ambulatoriais para pacientes que desejam fazer a resignação sexual. São oferecidos pelo SUS cirurgias plásticas mamária reconstrutiva, incluindo a prótese de silicone, cirurgia de redesignação sexual, cirurgia de mastectomia e cirurgia de tireoplastia, que seria a troca de timbre de voz. Já no campo ambulatorial, são oferecidos terapias hormonais e acompanhamento dos usuários no pré- e pós-operatório. Antes da realização da cirurgia, uma avaliação e acompanhamento é realizado por uma equipe multiprofissional com assistência integral no processo transexualizador. Após a cirurgia, um acompanhamento psicológico é realizado por pelo menos 2 anos. Para ambos os gêneros, a idade mínima para procedimentos ambulatoriais é de 18 anos e para os procedimentos cirúrgicos, pelo menos 21 anos. Cirurgias reparadoras para mulheres vítimas de violência. Desde 2016, a rede pública oferece cirurgias plásticas reparadoras de sequelas e lesões decorrentes de atos de violência contra a mulher. Entre os procedimentos cirúrgicos e tratamentos reparadores, o SUS oferece cirurgia plástica reparadora e reconstrutiva, cirurgia do aparelho geniturinário, como por exemplo a cirurgia corretiva da fístula reto-vaginal, cirurgia de mama, reconstrução da orelha, tratamento cirúrgico de lesão extensa com perda de pele. Oferece também cirurgias para reconstrução craniana e craniofacial, reconstrução dos lábios, nariz, mandíbula, maxilar e gengiva. A mulher vítima da violência grave que necessitar de cirurgia, de acordo com a Lei 13.239 de 2015, deverá se dirigir a uma UBS ou uma USF, portando registro oficial de ocorrência da agressão. Tratamento para a cura da hepatite C. Pessoas diagnosticadas com hepatite C e que possuem um grau avançado de comprometimento do fígado, em estágios F3 e F4, estão aptas a receber na UBS os medicamentos Sofosbuvir, Declatasvir ou Cimeprevir, que apresentam cura de cerca de 90%. Além destes medicamentos, também foram incorporados outros, como a combinação 3D, que apresenta a mesma eficácia. Métodos contraceptivos. O DIU de cobre. O DIU de cobre é um método contraceptível reversível mais usado no mundo
e é oferecido pela Rede Pública Brasileira desde 2000. Além disso, a rede pública também distribui na UBS pílula combinada, anticoncepção de emergência, mini-pílula, anticoncepcional injetável mensal e trimestral, diafragma e preservativos, tanto feminino quanto masculino. Plantas medicinais. O programa Farmácia Viva foi instituído pelo Ministério da Saúde em 2010. Nele são ofertadas as seguintes plantas medicinais: alcachofra, aroeira, babosa, cáscara sagrada, hortelã, garra do diabo, unha de gato e entre outras. O cultivo, a coleta, o processamento, o armazenamento e a manipulação e a distribuição são de responsabilidade da Farmácia Viva. Remédios gratuitos. Você sabia que todo brasileiro tem direito de receber remédios do Sistema Único de Saúde? Sejam eles medicamentos básicos, como para hipertensão ou diabetes, estratégicos no controle de AIDS, tuberculose e hanseníase, ou especializados, que são os remédios utilizados em casos de doenças raras. No caso dos remédios básicos, basta apenas se dirigir a uma farmácia popular com RG, CPF e a receita médica em mãos. Viu só? Motivos para defender o SUS não faltam. Por isso, use e abuse desse sistema. Ele é todo seu por direito garantido em lei.